Muito boa tarde a todos. 4h45, estamos dando início a mais um chat de fechamento, né? Falar aí do nosso mercado, nosso índice Bovespa, nosso carro-chefe, bastante indefinido, está bastante congestionado nesses últimos pregões, sem tendência e se aproximando de uma região interessante. Antes da gente começar a falar propriamente sobre o nosso índice Bovespa, pessoal, hoje de manhã eu passei um de olho, acrescentando naqueles de olhos que eu já tinha passado no call prévio com vocês, né? Tinha passado de manhã possível compra com CETIP e com a Vale 5. A Vale desandou, acabou não indo para frente, e na parte da manhã eu acrescentei mais um de olho com Braskem. E ela está muito perto aqui de startar compra aqui. Eu fiz um estudo, né? Estou aqui com o dedo no gatilho, até mostrar para vocês aqui no Operando com Você. A partir de 13h41 está valendo compra. Então fiz um estudo aqui com a Braskem, coloquei no call de hoje, acima de 13h38 vale uma compra, estou colocando com o meu start a partir de 13h41, stop gain 15h60 e o stop loss 12h21. Nesse momento aqui ela está cutucando a resistência, vou começar a falar aí do mercado com vocês, do Ibov. Vocês, por favor, me deem um alô se bater nos 13h41, que eu preciso dar um ok na operação. Se por algum motivo eu não conseguir dar o start lá no Operando com Você, né, vocês já ficam sabendo que batendo nos 13h41, essa operação aí, depois de alguns pregões, sem passar a operação de swing trade, né, a gente vai estar iniciando mais uma com a Braskem, vamos ver se essa daí consegue emplacar, né? Esse alvo que eu estou escolhendo de 15,60, aproveitando para falar um pouquinho sobre ela, o que a gente tem aqui? A gente tem uma resistência em 15,60. Se eu traçar aqui por esses topos principais uma linha de tendência de baixa, vai chegar aproximadamente nessa região, e também a gente tem esse divisor aqui, a média móvel de 200 períodos, ou seja, é um alvo aí bem interessante para a gente trabalhar acima de 13,38, onde ali iniciaria também tendência de alta, né? Seria uma tendência de alta de curto prazo, dentro da tendência de baixa de médio prazo, mas teria o potencial para buscar aqui essa região, né? Antes de, sei lá, de repente aparecer algum topo, né? Talvez até tentar retomar essa tendência de baixa mais à frente, mas no momento, no curto prazo, sugere essa possível entrada na compra acima de 13,38, aí está valendo. Vamos falar agora do nosso carro-chefe, nosso índice Bovespa, que está dificultando bastante aí as nossas operações de day trade. Eu opero bastante mini índice, né? O mini índice é um espelho aqui do nosso carro-chefe, do nosso Ibov, e para vocês verem aqui, ele está o quê? Está bastante difícil, até mudei o desenho aqui da formação, né? Nesses últimos pregões, ele está totalmente encaixotado aqui, trabalhando aqui dentro dessa estreita faixa aqui, entre 50.640 aproximadamente, até 51.950. Então formou aqui um caixote, né? E ele está totalmente em cima do muro. Na parte da manhã ele tem amanhecido aí mais azedo, ganha força no final da tarde. Hoje a gente está tendo repeteco do pregão de ontem. E de qualquer forma, apesar dele estar sem tendência, sem definição, ele vai ter que se definir para um lado ou para o outro. Por quê? Porque ele está se aproximando dessa LTB de médio prazo e indo aqui para a direita ele também começa a se aproximar da LTA de curto prazo, que mantém ele no curto prazo ainda em tendência de alta. Ou seja, não vai ter jeito, ele vai ter que se definir ou para cima ou para baixo. Está bastante amarrado aqui no curtíssimo prazo, mas também a hora da decisão está se aproximando. Por esse motivo, eu sigo ainda um pouco cauteloso com as minhas operações, principalmente de swing trade, mas a Braskem especificamente ela está bem armada aqui, e eu passei ali no de olho pela manhã. Se bater em 13,41, eu vou passar essa operação da compra. Deixa eu dar mais uma olhadinha nela, como é que ela está. 13,35, tá. Não bateu ainda, qualquer coisa vocês me avisam. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas de vocês. Bom, primeira pergunta aqui que eu estou visualizando do Belo, SGPS3. Springs, eu acredito que seja um ativo de pouca liquidez. Deixa eu só confirmar aqui, chamar um intraday aqui só para dar uma olhada.
realmente pouquíssima liquidez, quer dizer, um ativo complicado para tradear, e nesse nível de preço centavos, fica bastante difícil a gente conseguir gerenciar risco, porque qualquer centavo, um centavo para baixo, ele já pesa bastante percentualmente. Eu, particularmente, recomendo não tradear ativos nesse nível de preço. Graficamente, até por volta aí de 1,10 pode até sair uma operação na compra, mas você vai colocar o stop aonde? Graficamente, com certeza, a gente não vai conseguir um bom ponto para gerenciar risco, vai ter que colocar um stop no financeiro, ou seja, comprar aí considerando aí um limite financeiro de perda, né? E de qualquer forma teria uma dificuldade adicional também para desfazer posição em caso aí de um recuo mais forte. Particularmente, eu recomendo ficar de fora desse ativo pelo nível de preço, liquidez mais baixa, né, sem gerenciamento de risco, melhor procurar outras coisas para tradear. Normalmente eu recomendo sempre ativos nessa faixa aí de R$1 ou centavos aí, procurar ficar de fora, porque realmente é complicado a gente gerenciar risco e com liquidez baixa ainda, mais difícil ainda. Bom, vamos lá. Birigui comprar Banco do Brasil. Ontem eu comentei que o Banco do Brasil estava martelando, né? Apesar dele ter, tecnicamente, startado venda abaixo de um suporte, mas poderia reagir. Essa tímida tentativa de fundo não se confirmou. De qualquer forma, aqui, como eu falei para vocês, abaixo de 23,30, tecnicamente é venda. Falei, ontem ainda não startaria a venda pela recuperação que ele fez no intraday, mas se enfraquecer, se não confirmasse esse sinal, pode estar numa posição interessante para início de operação de swing trade, no caso, na venda, né, abaixo da mínima de hoje ou da de ontem. Por quê? Pegando aqui os zigue-zagues aqui, o que predomina ainda, tendência de baixa, repicou, confirmou o topo, quer dizer, se perder essa mínima aqui, pode dar uma entrada na venda, abaixo da mínima de hoje, stop loss acima de R$25 e trabalhando num gain talvez por volta de R$19. Seria a operação mais viável que está aparecendo no momento. Para compra, infelizmente, por enquanto, não estou vendo aí nada interessante para o Banco do Brasil. Para começar a melhorar, eu precisaria voltar acima dos 23,30, mas só isso daí também não seria suficiente. Por quê? Se a gente pegar aqui esses topos que ele formou no intraday, precisaria também romper essa LTB, ou seja, na prática aí, talvez lá pelos R$24 geraria alguma possibilidade de compra, mas também vai ficar com essa LTB próxima, ou seja, na prática mesmo, comprar Banco do Brasil só por volta dos R$25. Então, por enquanto, está mais para venda do que compra. Dá mais uma rápida olhada lá na Braskem, vamos ver aqui. Chegou até 13,40. Bom, vamos continuar acompanhando. Não gosto muito de passar call muito em cima da hora, né? Mas eu coloquei no de olho e se startar, a gente vai passar essa operação. Alpa 4, destaque positivo do dia, se não azedou agora no final, mas estava subindo bastante forte, né? A gente cantou bastante essa operação aqui nesses últimos pregões, uma compra acima de 8,64, hoje foi com tudo aí, espero que vocês tenham conseguido pegar essa operação. O stop gain previsto para ela, resistência de 9,59 e o stop loss gráfico abaixo de 7,85. Por essa alta forte, quem conseguiu pegar no rompimento de 8,64, já sugiro aplicar aquela regra dos 3% do André, preço de fechamento dividido por 1,03, ou a minha aí para melhorar um pouco mais o lucro, máxima do dia dividido por 1,02. Então, aguardar o fechamento do pregão e já acredito que já dê para defender o lucro. Para quem está de fora, depois desse avanço forte aqui, eu acho que em relação ao alvo, está um pouco cara para entrar. Já vou falar sobre o mini daqui a pouco, estou vendo que estão perguntando lá embaixo também, as operações de hoje. MRVE3, comprar. MRVE3. Bom, MRV está bastante congestionada, de positivo com ela, que ela se afastou um pouco mais desse suporte aqui. Deixa eu colocar aqui o ponto exato. Esse gráfico está um pouquinho distorcido. Se afastou um pouco desses suportes 6,80 e 6,70, né? Abaixo disso daqui daria venda. Bom, reagiu, continua congestionada, né? Nada a fazer nessa faixa entre 6,70 até 7,27.
e de qualquer forma ainda predomina a tendência de baixa atrás. Então, se for tentar alguma coisa no sentido de compra com MRV, quem sabe por volta de 7,30 pode ser alguma coisa na compra quando ela romper congestão, talvez apostando aqui no alvo 7,50, 7,75, aí tem que ver se a gente vai ter um bom gerenciamento de risco para tentar essa operação. Eu acho um gráfico um pouco complicado, porque no geral também entre 6,70 e 7,75, também a gente tem um quadro de congestão, aí seria no caso no médio prazo. Mas de qualquer forma, para comprar, pelo menos tem que voltar acima dos 7,27. Rápida olhada aqui na Braskem, nada ainda. Bom, e agora também já foi para o leilão de fechamento. Agora a gente só vai saber o resultado disso daí no final do leilão de fechamento. Então, eventualmente, né, ela fechando aí nesse nível de preço, 13,41, a gente vai entrar comprado, né? E aí teria a possibilidade, talvez, de vocês entrarem no aftermarket. Não vou poder passar a operação se ela startar via operando com você, em função do horário. Mas, batendo nos 13,41, ela deve incorporar aí a carteira direcional. Vamos ver como é que ela vai fechar no leilão. Ou melhor, para dar chance para todo mundo, para a gente não entrar numa operação muito, como é que se diz? Muito no limite do horário, ela está bem configurada para romper, eu vou deixar esse start para amanhã, não vou considerar nenhuma compra aí no aftermarket, porque não é justo aí com vocês. Então a Braskem, se startar, seria a partir de amanhã. Por hoje aí já fechou, entrou agora em leilão, então não vou passar aí nesses minutinhos finais aí, na hora que sair do leilão, porque até o aftermarket não é todo mundo que consegue pegar as operações. Então vamos deixar ela para amanhã. Suzano e Bematec. SUSB5. Suzano, passei um estudo aí, alguém me perguntou no fórum, tá aí, para compra acima de 12,07, stop gain 13,50, stop loss 11,37. Tá interessante também para compor de repente os meus de olhos para amanhã. Porém, eu ainda estou com um pouquinho com o pé atrás pela situação do nosso carro-chefe, mas Suzano também está bem armada aqui para retomar a tendência de alta, talvez eu também inclua essa daí na relação. Suzano e Bematec, a outra. Então vamos lá. Bema 3. Já tem um tempinho que eu não olho esse ativo. Também está interessante, está testando uma resistência na média aí, por volta de 11,25. Rompendo isso daqui, pode dar mais um start de compra, né? Para ser mais conservador, acima de 11,40, aciona a compra. O stop loss já está bastante claro, 10,63, para tentar buscar um alvo aí, quem sabe por volta de 12,50 até R$13. Entre curto e médio prazo, o Bematec não tem tanta liquidez assim, mas tem uma liquidez média, digamos assim, dá para tentar uma compra acima de 11,40. Depois, ICFH15. Café, vamos dar uma olhadinha como é que ele está. Faz tempo que eu não olho o café. Opa! Bom, café está em tendência de baixa, né? O que sugere nesse momento um início de repique, quem sabe para buscar aqui essa região aqui dos 194, 195 reais. Tem essa resistência em 194,15 e mais ou menos a LTB aqui por cima. Então está sugerindo por enquanto um movimento corretivo de repique, mas seria uma operação do contra, porque a tendência que está predominando, tendência de baixa. Se for tentar a compra acima da máxima de hoje, operação do contra, stop gain 194,15, stop loss abaixo da mínima de hoje. Depois, CCRO3 e Tegma. CCRO3 não mudou nada em relação ao estudo que eu tenho feito alguns dias atrás. Compra acima de 17, stop gain 18,40 e 18,89, e aqui já está deixando o martelinho aqui, o stop loss, quem sabe ficaria abaixo da mínima de hoje. Depois, a Tegma. Assim que o meu broadcast resolver responder, né? Vamos lá. TGMA3. Tegma.
está de lado no curtíssimo prazo. Se for tentar alguma coisa, estou vendo aqui que tem alguns estudos antigos que já não valem mais, deixou até melhor até a gente apagar tudo. Se for tentar alguma coisa na compra, seria acima de 15,50, procurando alguma coisa aqui por volta de R$17, e o stop loss aí provável aqui 14,50, 14,55 aproximadamente aqui nessa tentativa de fundo, essa pequena congestão. Se reagir não cair mais, a gente consegue deixar talvez o stop loss em 14,55. Então a Tegma para compra acima de 15,50. Sufoco. Evandro, novidades no setor de construção? Não li nada, aliás, pouco pude me inteirar das notícias de hoje. Normalmente eu pego bastante coisa via Twitter, hoje não consegui acessar o meu Twitter, né? Então a minha fonte de notícias ficou um pouquinho restrita hoje, acabei não lendo nada. Leandro, TIM P3 comprado. A única coisa que eu postei de manhã, pegando aí o rico matinal do Roberto Indec, né? Sobre a PDG, tem um programa aí de lançamento de apartamentos aí com desconto, e a Tecnisa, uma Assembleia Geral, não me lembro exatamente, para discutir aí alguma... precisaria pegar, não me recordo agora. Foram as duas aí que eu li alguma coisa, mas muito rapidamente. Bom, a TIM não mudou nada, segue congestionado no médio prazo entre 11,20 e 12,80, o lado que romper direcione. Ela está bem no meio da congestão, ou seja, nada a fazer por enquanto. E para complicar, a gente já tem no meio do caminho uma resistência nessa região de 12,20. Depois, PDG, essa daqui eu parei de acompanhar, porque no nível de preço que ela está, centavos, aí não tem o que analisar graficamente, né? O que dá para a gente falar de PDG é apenas o que é? O desenho do gráfico, né? Deixa eu até tirar isso daqui. Isso, quando eu ainda estava acompanhando a PDG, inclusive ela fazia parte do call diário, tirei a PDG, coloquei a Cirela, né? O que dá para dizer da PDG, 45 centavos é o fundo histórico dela. Se perder esses 45, né, mais ladeira abaixo, retoma a tendência de baixa e vai procurar novas mínimas. Agora, sinceramente, tradear ativo nesse nível de preço é impossível aí, porque não tem como a gente colocar um stop gráfico, porque qualquer stop que a gente colocar seria inviável. Então, realmente, segue situação bastante complicada e agora aí testando esse último suporte que tem. Depois, Suzano, já comentei. Garuti, fiz a minha primeira compra em Ambev 18,18. Stop pode ser 18,05, fiz pelos 15 minutos. Bom, Garuti, uma coisa. Se você fez pelos 15 minutos, então seria uma compra para day trade. E day trade deve ser zerado sempre no mesmo dia. Agora, para swing trade, eu aconselharia você utilizar pelo menos o gráfico de 60 minutos. 15 minutos é um tempo muito curto, né? E é um tempo que eu utilizo para day trade. Que bom que pelo menos você escolheu um ativo aqui em tendência de alta, né? Onde a chance aí de sucesso na sua operação são melhores. De qualquer forma, Ambev, hoje eu comentei, alguém estava interessado em uma possível compra e eu estava comentando nesses últimos dias. Para quem estava querendo tradear, para o médio e longo prazo, tranquilo aí, uma ótima ação para encarteirar. Depois de 2 anos de congestão, rompeu essa congestão, se descongestionou e retomou a tendência de alta. Agora, para trade, eu tracei aqui esse canal de alta, então falei, qualquer recuo mais perto dessa LTA pode dar uma compra. E até comentei hoje pelo fórum, por volta de R$18, poderia sair alguma coisa na compra. E, de fato, ela veio buscar aqui essa região de R$18 perto da LTA e voltou a se recuperar forte. Então, graficamente, para a compra de hoje, se for para swing trade, stop loss está abaixo da mínima de hoje e tentar trabalhar num gain nessa linha de retorno do canal de alta, que deve dar talvez por volta aqui dos R$19. Mas traçar e pegar o gráfico da Rico, por exemplo, que ele é gratuito para todos os clientes, né, e ficar acompanhando, traçar essas duas linhas paralelas, linha de tendência de alta e linha de retorno, e a hora que estiver mais perto da LTA, você pode realizar aí a sua compra, né? Seria dessa forma que eu conduziria melhor aí o trade com a Ambev. Os alertas perguntando a respeito de martelo. Bom,
Martelo, ele é um sinal o quê? Ele é um sinal, olha o martelo aqui, ele é um sinal de fundo, né, que ele indica, ele sugere reversão de tendência. Então não é o desenho do candle em si, ele é caracterizado por que formação? Uma sombra bastante grande e um corpo pequeno. A cor do corpo ela é pouco importante, mas para a gente chamar de martelo, ele tem que estar numa região de fundo, senão ele é apenas um candle de continuidade. E normalmente, quando ele aparece numa região de fundo, ele indica a possibilidade de interromper a queda e virar para cima de novo, voltar a subir. Alguém me perguntou no fórum, agora há pouco, não sei até se foi você mesmo, Osalevski, se o Ibov estava deixando um martelo. Aí eu comentei, o desenho realmente, isso aqui é um martelo. Mas por que ele não é martelo? Pela região que ele está. Seria martelo, olha aqui a gente tem um outro martelo, ele teria que estar numa região de fundo. Então, o que o martelo sugere, né, porque sinal ele só é válido se ele for confirmado, o que ele sugere é uma inversão de movimento. Se está caindo, ele passa a subir. E existe, aqui em cima também, a gente pode ter que seria tipo como se fosse um martelo de cabeça para baixo. Não se chama martelo, seria estrela cadente ou shooting star. Mas também a interpretação do candle é a mesma. Está subindo, deixou essa figura aqui com sombra grande, corpo pequeno, sugere uma inversão de movimento de alta para baixo. Falando rapidamente, que eu falei que ia comentar, antes de retomar as perguntas, sobre o mini índice. O que a gente fez de operações com o mini no dia de hoje? Deixa eu pegar aqui o site. Carteira direcional. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Foram 3 trades muito minguados. 2 a gente conseguiu 50 pontos de lucro, né, pela regra dos 100 pontos. E um melhorzinho aí um pouquinho na parte da tarde, onde a gente conseguiu mais 110 pontos. Mas está muito difícil para fazer esses day trades com mini índice. Pegando aqui o gráfico rapidamente dele, eu ainda vou dar uma estudada prévia como eu faço todos os dias, mas só para a gente dar uma atualizada nesse momento, até porque o mini ele vai até às 5h30. A exemplo do que aconteceu ontem, ele também trabalhou de forma bastante amarrada. O único movimento direcional que ele fez foi esse de queda mais forte. Eu acabei ficando de fora dessa correção, por quê? Porque até então, né, quando ele começou a desenhar esse início de queda, o que a gente tinha aqui? Tendência de alta, expectativa de fundo aqui em algum ponto no meio do caminho para voltar a subir. Até que ele escorregou demais, foi lá para baixo, a hora que principalmente deu essa pancada para baixo, falei, pronto, virou para baixo mesmo, realmente ele está querendo setar na venda. Mas entrar nesse ponto já estava inviável. Aí, um segundo trade, quando ele ameaçou ensaiar aqui uma tentativa de fundo, se não me engano foi nesse martelo. Eu coloquei aqui uma possível compra para cá, mas marquei esse fundo. Quando perdeu o fundo, quer dizer, estava tentando comprar, vendi aqui nesse rompimento, apostando no 51,735, mas também foi aqui muito rápido. Mergulhou, não bateu no 51,735, voltou e acabou reagindo depois com o movimento contrário para cima. Felizmente, pela regra dos 100 pontos, a gente conseguiu também defender mais 50 pontos no lucro, mas foi difícil. E agora, no finalzinho, o trade que fluiu um pouquinho melhor, que eu comentei pelo fórum, falei, olha, não estou muito animado porque o target é pequeno, mas de qualquer forma, se rompesse o 52.290, poderia tentar voltar a buscar aquela região dos 52.500 pontos. E aí, conciliando com essa resistência do diário, falei, colocaria o gain em 52.450. E ele foi numa tacada só, quando rompeu isso daqui com vontade, foi lá e buscou. Peguei essa operação 50 pontos acima do pontos, a partir de 52.340, deu mais 110. Mas de qualquer forma, esses day trades não estão fluindo da forma como eu gostaria, e justamente por quê? Porque está faltando aquele ingrediente maior que a gente precisa, que é a volatilidade, que a gente não está tendo no nosso carro-chefe, está encaixotado aí numa faixa estreita, né? Se não tem no carro-chefe, o mini, que é o espelho dele, também não vai se refletir. Tirando outros ativos, a gente pode ter até um movimento melhor, mas no mini especificamente, nesses últimos dias, a gente está até conseguindo um resultado positivo, mas realmente está dando muito trabalho, né? E inclusive tem muita gente que nem está conseguindo pegar esses trades minguados, mas foi o que a gente fez no dia de hoje. Vamos continuar aqui, tem mais perguntas aqui pela frente. Se possível, um alvo para a América Latina logística.
Hoje ela startou mais uma compra, que a gente também estava falando sobre ela. O alvo, ele permanece aqui na faixa de R$ 6,00, stop gain 1 e 6,50, o alvo 2. A expectativa seria o quê? Seria por conta aqui dessa confirmação de fundo, na expectativa de retomar a tendência de alta. Por que eu estou me concentrando mais nos R$ 6,00? Por conta dessa média de 200. Olhando esse movimento mais curto, ele sugere um início de tendência de alta. Mas também a gente pode enxergar entre 5,12 e 5,96 como uma congestão. De qualquer forma, como tem essa resistência aqui em 5,96 e entre tendência de alta e congestão, eu concentraria melhor aqui no 5,96. Não dá para startar mais de uma operação nesse momento, né? Tá numa situação já de muito avanço, e está deixando aqui um pequeno doji de indefinição, que é esse candle equilibrado, né? Isso daqui tanto pode se confirmar como topo e voltar a cair, ou eventualmente prosseguir e seguir em frente e buscar aqui os 5,96. Então, nesse momento, eu me concentraria no gain em 5,96, mas também por conta desse sinal aqui de dúvida, também eu acho interessante proteger a operação abaixo da mínima de hoje. Ike Batista, BR Properties. Teve alguma notícia que eu li, alguma coisa sobre ela, dizendo sobre uma recompra nos R$ 12. Teve uma notícia, se não me engano, que eu coloquei pela manhã, inclusive ela entrou em leilão, de sair alguma oferta aí de recompra de ações por R$ 12. Isso justifica esse gap bastante forte hoje, já está chegando nessa região, ou seja, em função dessa notícia, eu acho que ela pode tendência a se estabilizar em torno desse preço. Parabéns para quem conseguiu pegar toda essa alta, né? E acredito que nos próximos pregões ela não deva fugir muito disso daqui por conta do que foi noticiado hoje. De qualquer forma, para quem estiver na compra e stop loss abaixo da mínima de hoje, eu acho interessante para já defender o lucro. Eu, sinceramente, não espero aí mais grandes avanços, né? Salvo se a gente tem algum desdobramento, alguma coisa diferente em função do que foi noticiado hoje. Depois, Croton. Bom, pessoal, falando não apenas sobre Croton, Estácio, Anima, todos os setores de educação. Muito cuidado com esses ativos, porque hoje, cedendo bastante forte, né? E detalhe, todas essas ações, tudo que elas fizeram, pegando pela Croton especificamente, mas o raciocínio vale para Estácio, para Anima, para outras aí do setor educacional. Tudo que ela fez até aqui foi apenas um bom repique. Por quê? Porque o desenho ainda zigue-zagues descendentes, tendência de baixa. E hoje confirmou aqui topo, né, com essa queda mais forte, ou seja, sugere aí uma possibilidade maior de tentar retomar a tendência de baixa. Se alguém tiver comprado e não saiu da operação, por favor, deixe um stop aí abaixo da mínima de hoje para não complicar mais a operação. E para quem está de fora, ela é uma candidata à venda. Depois, Mark Swellen, prezado, boa tarde, fiquei interessado em operar mini contratos após assistir algumas palestras do André e do Igor. Convido você também a assistir uma palestra minha que eu fiz especificamente sobre os mini contratos. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui. Eu fiz, se não me engano, foi na semana passada. Está aqui, alavancando a carteira de ações. Foi um mini curso que a gente fez em 2 semanas. A primeira parte foi antes do carnaval com opções. E na semana passada eu abordei justamente a parte dos mini contratos. Então aqui nessa palestra eu tento passar aí para vocês a dinâmica que eu estou introduzindo nas minhas operações de day trade no mini índice. A respeito de pontuação, cada contrato do mini vale 20 centavos. Cada ponto que você conseguir de resultado, você tem 20 centavos. Depois, Braskem, comprar ainda? Não, hoje, deixa ela quieta, ficou para amanhã, não sei como é que ela fechou, mas eu vou deixar para amanhã. Vamos ver como é que ficou no leilão de fechamento. Para quem eventualmente quiser aproveitar o after, pode deixar. Stop loss seria 12,21, stop gain 15,60. Mas eu vou deixar efetivamente para passar como call da corretora, conforme for, a partir de amanhã. Índices futuros existentes. Falando aqui pelo brasileiro. Contratos de índice que a gente tem aqui bem líquidos. Contrato de índice, que é o espelho do nosso IBOV, e contrato de dólar. Sufoco, ROSI 3 repicando.
Rossi. Olha, a Rossi tá bem interessante. Dá até para a gente pensar aqui o quê? No início de tendência de alta, para quem quiser olhar isso daqui talvez como ombro, cabeça, ombro invertido, meio torto, né? Mas de qualquer forma, dá para a gente pensar numa possibilidade de alta, stop gain 3,80, stop loss 2,48. Pode até ser interessante um start de compra a partir de amanhã, acima da máxima de hoje, trabalhando com gain 3,80 e o loss em 2,48. Vamos lá. Dario, não me dei bem no mini, estudei as 4 palestras do título Maravilhas do Mini Índice, assisti ontem a sua pelo YouTube. Vou tentar novamente, mas sair perdendo feio. Pessoal, especificamente sobre o Mini Índice, que eu estou vendo aqui, que ele está despertando aqui um interesse assim, muito grande, tem muita gente querendo tradear. A gente está conseguindo estabelecer um sistema de regras que ele tá sendo bem efetivo aí para quê? Para conduzir bem, administrar bem esses trades, né? Para prevenir que a gente entre em operações de forma precipitada. Tem uma regra que eu coloco, por exemplo, de aguardar 5 minutos ou esperar a operação avançar, evoluir 50 pontos, né? E algumas regras de proteção da operação, como a regra dos 100 pontos, a regra dos 70 pontos, inversão de movimentos, são algumas regras aí que eu espero em breve que a gente tenha alguma ferramenta dedicada para poder aí colocar toda essa inteligência para ficar mais fácil a gente poder se guiar através dela. Agora, o taco o principal aí que vocês precisam ter para operar bem o mini índice, a ferramenta é legal, ela está ajudando a defender bem, minimizar eventuais prejuízos, né, e tentar aí segurar lucro e de forma aí rápida. Porém, o principal o que é? É aquela visão, vocês conseguirem enxergar o que o gráfico de preços está tentando mostrar para vocês. Eu tenho feito, cada operação que eu realizo, eu estou fazendo backtest, ou seja, a gente está conseguindo melhorar aí a performance desses trades, tanto que a gente está com índice de acerto altíssimo, né? Mas eu fico com os pés no chão, né? Eu não me considero aí, ninguém tem bola de cristal, acha que sabe tudo. Quando acha que sabe tudo, vem aí uma operação errada, a gente pode aí ter um prejuízo maior, mas a gente tem um sistema de regras bastante, que tem ajudado bastante. Só que o principal, o que é? A gente conseguir visualizar situações gráficas potencialmente aí que podem trazer um resultado bom, né, para conseguir planejar essas estratégias. Aí sim, aí planejando bem essas estratégias, aí é só aplicar essas regras. O interessante é que vocês já tenham essas regras na cabeça, e aí vocês vão começar com certeza a ter sucesso aí nessas operações com mini. Já conversei com o André Moraes, né, e eu estou bem propenso aí a agendar aí um curso aí para a gente trabalhar nisso daqui. Uma coisa é passar as regras de condução das operações, mas o mais importante é que vocês consigam planejar bem essas operações e, se possível, com um sistema aí, com um setup que vocês possam seguir, claro, se vocês quiserem, né, que possa aí minimizar aí as perdas quando a operação der errado, né, e pelo menos aí em situações difíceis, como que a gente tem encontrado aí de momento aí com o mercado que a gente está tirando leite de pedra, que vocês consigam extrair algum resultado aí positivo, né? Mesmo que seja um lucro pequeno, mas preferencialmente que vocês consigam ganhar. Só que, detalhe, day trade tem que ter atenção total. Quem não tem tempo aí de acompanhar o mercado, digamos assim, full time, fica difícil mesmo operar day trade. Aí é melhor ficar mesmo com as operações de swing trade. Por quê? Porque as coisas muitas vezes são bastante rápidas. A gente tem boletas aí que auxiliam nesse sentido. Eu gosto bastante da boleta Super Day Trade, porque a gente tem um comandinho aí escrito zerar, que a gente consegue sair da operação de bate pronto, né? Então, mas é importante que vocês consigam desenvolver bem essas técnicas. Então, possivelmente aí eu devo aí agendar alguma coisa aí para a gente aprimorar aí, e a ideia é que vocês consigam desenvolver bem essas estratégias para que vocês consigam, aí, independentemente de eu postar alguma operação no fórum, vocês consigam aí, por conta própria, traçar suas estratégias. Eu realmente estou animadíssimo com esse resultado aí, realmente está show de bola. Bom, pessoal, 5h20 agora, passamos um pouquinho aí, 5 minutos do horário. Agradeço a presença de vocês aí
e mais esse chat de fechamento. Daqui a pouco vou fazer o upload dele também lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Mas, de qualquer forma, ele fica gravado também lá no www.livestream.com/encontro de investidores. Obrigadão aí pela presença. Até mais, pessoal. Um abração.